Boa noite, pessoal. Aqui nós estamos iniciando aulas na área da fisioterapia para alunos já formados, já graduados, e nós estamos aqui é, prontos a mostrar aquilo que você muitas vezes tem medo de pôr a mão na massa, com o seu paciente, você às vezes fica inseguro. E nós estamos aqui para que você se relaxe mais, né? E faça o seu trabalho sem esse medo essa insegurança de que você pensa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Na hora da avaliação. E então, o que nós estamos aqui é querendo mostrar para você como depois da graduação, você tenha a segurança de atender o seu cliente. É como o que nós estamos fazendo aqui é aquele mesmo trabalho do aluno quando ele tira a habilitação dele. Muitas vezes ele tem medo de dirigir no trânsito, então o que ele faz? Ele paga as aulas na autoescola, né? E existe muitas autoescolas por aí para dar aula para aluno habilitado. Então o que nós estamos fazendo aqui? A mesma coisa. Nós estamos dando aula para alunos, para profissionais habilitados que às vezes têm insegurança naquilo que faz. Então o que nós vamos fazer aqui, mostrar para vocês e explicar. O que nós estamos fazendo aqui é apenas descomplicando as coisas, né? E a gente também, através desse curso, a gente vai dar boas-vindas para vocês, sejam bem-vindos mesmo ao curso. O curso vai ser muito legal, como o professor Jacques estava falando, porque a gente vai abordar bastante conteúdo que a gente enxerga na graduação, né, estuda na graduação, e às vezes com uma certa dificuldade de poder assimilar, né? Assimilar isso com os casos clínicos, né? Isso. Se a gente entender muito bem a biomecânica, como que a gente pode utilizar na ortopedia? E a gente resolveu, através desse curso, colocar vários tópicos que vocês estão olhando aí no nosso PDF, e a gente vai seguir essa ordem cronológica para vocês entenderem melhor a correlação da fisiologia, da patologia, enfim, desde que vocês entendam o conceito e saibam utilizar na prática clínica. Oi, gente, boa noite. Eu sou o professor Jackson Moreira Santos. A minha formação é educação física, fisiologia e fisioterapia. E estou aqui para ajudar vocês, aos alunos, aos profissionais graduados que muitas vezes se sentem seguros na hora de atender o cliente. Então, e o meu amigo aqui, que depois vai se identificar, nós vamos mostrar para vocês na prática o que você deve fazer, o que você precisa fazer para lidar com seu cliente, para você não estar, né, trêmulo, né, nervoso na frente, para que ele perceba que você está inseguro, ok? Eu sou o professor Bruno de Oliveira Leite, sou fisioterapeuta, formado na Universidade de Taubaté, e também estou aqui para ajudar o professor Jackson a desenvolver o curso, que é o curso JB Cursos, né? A gente vai abranger bastante os profissionais da área da saúde, desde do enfermeiro, médico, fisioterapeuta. São os conceitos básicos que toda disciplina tem, e a gente vai aprofundar cada tópico de maneira gradativa, além das práticas e também das aulas teóricas. Então a gente vai, através do nosso cronograma que vocês já visualizaram no curso, nós vamos começar com os tópicos, né, que o professor Jackson pode falar. Então, o que o curso vai abordar, né, Jackson? No caso, o que seria, Isso. Jackson? Pode falar para os alunos aí? O nosso curso ele virá com a introdução. Essa introdução, nós vamos fazer um apanhado e falar sobre tudo, né? Que foi falado na primeira aula, inclusive nós já postamos essa primeira aula, que foi um apanhado de tudo que nós preparamos vocês, né? Aí ele vai seguir bases da biomecânica. Eu vou falar aqui tudo que nós vamos falar sobre. Depois do alongamento, nós vamos falar sobre fortalecimento muscular, fisiologia, patologias. Depois nós vamos voltar no fortalecimento.
propriocepção e equilíbrio, massagens clássicas terapêutica, recurso terapêutico manual e hidroterapia, nós vamos falar, e um pouco sobre elétrica também, Elétrica também, né? A base de elétrica da isso. Nós vamos também fisioterapia. falar sobre isso, né? Abordagens da disfunção ortopédica, isso nós vamos falar. Abordagem da disfunção cardiorrespiratória. Esse aí nós queremos preparar bem vocês para falar sobre o pós-Covid. Que está muito em alta. Isso, está muito. A gente vai discutir bastante artigos também sobre o que está em alta da Isso. pós-Covid. Tudo baseado em evidência científica, claro. com eficácia e Isso. com grande referência, né, Jackson? Isso. Todos os assuntos. Aí nós vamos abordar também as disfunções circulatórias, que aí nós vamos estar falando de linfa, nós vamos estar falando de vasos. Vasos já inclui todos, né? Veia, artéria, nós vamos estar falando sobre isso, né? E depois aí para finalizar, nós vamos estar falando de saúde coletiva, certo? Aí nós vamos estar abordando trabalhos, atividades. Essa saúde coletiva, nós vamos estar abordando vários assuntos, né? A atividade da vida diária, amputados, prótese e órtese, tudo isso nós vamos estar falando. O legal também que essa parte de saúde coletiva, tudo se encaixa também os trabalhadores de fábrica. Isso. Né? Qual tipo de lesões é mais comum? O que você poderia para otimizar a capacidade funcional do paciente? E o que isso reflete numa indústria? Será que se você organizar, né, passo a passo uma Isso. terapia? Mas falando brevemente. E outra coisa também que a gente vai abordar, cada assunto a gente vai se enxar em 4 aulas, né, sendo que cada aula é 50 minutos, totalizando o curso no total de 80 horas. Além dos materiais que vai ajudar a fixar o conteúdo. Então a gente vai mandar os materiais gravados, né, para vocês, e os materiais complementares, né, Jacques, com assuntos de artigos, né, as discussões a gente vai abrir e também a parte de perguntas, né, que a gente vai abrir para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente vai esclarecer de maneira bem mais rápido possível, né, Jackson? Isso. E bem objetivo. Bem objetivo, bem objetivo. É bem objetivo. Bem focado. Isso. Porque o que a gente gostaria? A gente gostaria que vocês correlacionassem os conceitos básicos com as disciplinas mais específicas, uma ortopedia. E também a gente não falou aqui, mas também a parte hospitalar, onde a gente teve a vivência, abrange várias especialidades. Então, nada mais justo do que a gente poder explicar de maneira bem simples, objetiva, para que você entenda de maneira fácil, né, Jackson? O dia a dia, porque a dificuldade que a gente teve justamente foi isso. Como que a gente vai aplicar isso no dia a dia? E a gente descobriu isso na prática. Só que a gente quer trazer essa prática que a gente vivenciou para a sua realidade. Então tem algumas faculdades, universidades que a grade de disciplina não é compatível uma com a outra. E a gente vai tentar nivelar todo mundo da mesma maneira, para que a gente possa dar um passo adiante, aprofundando mais os assuntos. Então a gente vai começar pelos conteúdos base, como o professor Jackson havia falado, e aí sim, aí a gente vai correlacionar com os casos clínicos de maneira específica, né, Jackson? É isso, né? Isso. Então, a aula de hoje é conceito básico da biomecânica, né? Então, como que é a biomecânica? A biomecânica é uma área de conhecimento de multidisciplinar. Então, são várias áreas que englobam, né, um assunto, biomecânica, que tem como foco o quê? Estudar o movimento do corpo humano e a sua interação com o meio ambiente. Então, é a pessoa em relação ao meio em que ele vive, né? Essa interação, ela é compreendida de maneira pelos princípios da física, particularmente a mecânica, biomecânica, né? Que é do corpo com o mecanismo. Então, como que ele se aplica às forças internas em relação a forças externas, né? Então, a força externa também pode agir sobre a nossa força interna, que é a força do nosso corpo. Isso inclui vários aspectos que a gente vai abordar aqui, mas basicamente é isso. A interação do nosso corpo com o meio externo e quais, né, consequências, quais características que ele vai reagir com o nosso corpo. Basicamente é isso. Então vai ter uma base de troca de forças
interna, né, e externa, que vai possibilitar a locomoção do nosso corpo, usando estratégia eficiente. Então, desde você pegar algo, né, você interagir com algo. Então, a gente tem que pegar de uma maneira bem eficiente. E isso vai se encaixar em todas as atividades de vida diária. Então, uma biomecânica para escovar o dente, uma biomecânica para amarrar um cadarço. Isso. Pentear o cabelo. Tudo é base. A base do corpo humano é a biomecânica. Isso. A gente tem que entender esse biomecanismo para otimizar uma disfunção que o paciente às vezes pode apresentar, seja ele uma contratura muscular, um grau de deficiência da força muscular, né, e articular, enfim. E a gente, através dessa disciplina, a gente vai aprofundar cada tópico, explicando de maneira simples, para que você entenda o significado dessa biomecânica. Ok, nós vamos falar sobre as propriedades ósseas, né, do tecido ósseo e com relação à sua força, as cargas que ela recebe, certo? Então, o que nós vamos começar? Nós vamos começar a falar sobre o osso, o tecido ósseo, Então, nós vamos começar a falar sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo em relação às cargas. Cargas que o tecido ósseo ele recebe. Então, nós podemos começar a falar sem cargas, do tecido ósseo sem cargas, que é isso aqui, ó, tá livre, né? O membro tá livre. Então, sobre esse osso aqui, eu não tenho nenhuma carga, tá livre. Aí eu posso pegar a tensão. O que é a tensão? A tensão é quando certo? Eu pego por cada segmento e eu puxo esse braço para cá, para te explicar, para você entender melhor. Ele alonga, eu alongo a musculatura, eu estou alongando aqui. Então eu estou aqui na articulação, ela está tendo uma tensão, Aí depois que eu passo dessa tensão, nós vamos para a compressão. A compressão é isso aqui, ó, certo? Eu pego, qual é o efeito da compressão? De uma articulação leva a outra. E eu procuro fazer o máximo de força que eu faço para que uma encoste na outra. De uma maneira, a grossos modos, explicando, né? A tensão, a compressão é isso aqui. Então, quer dizer, esse braço, ele vai sofrer uma compressão. Então, ele vai sofrer esse choque aqui, ó. Então, isso aqui é uma compressão. Aí, depois, nós vamos para o que é isso aqui mesmo? Envergamento, né? Envergamento. Isso. O envergamento, vou voltar a falar aqui. Falar do envergamento. O envergamento é quando você pega esse osso aqui, ó, e faz um ângulo nele, ele entorta. Envergamento, ele faz essa curva. Envergamento. Esse é o problema que se causa ele enverga, mas não quebra, né? Esse envergamento, que ele faz esse ângulo aqui, ó, ele faz essa curvatura, que é no caso da coluna, a coluna lombar, que a coluna lombar ela tem um ângulo maior do que as outras. Olha só aqui, ó, a coluna lombar ela tem uma curvatura maior que a outra parte. Aí vai chegar na torácica, na torácica para ir para a cervical, certo? Então esse é o envergamento. O envergamento. Aí vem o deslizamento. O que é o deslizamento? O deslizamento é um osso sobre o outro, né? No caso, aqui está com o cotovelo, está o punho, está o húmero. Aí, para eu explicar melhor para você entender, o joelho, por exemplo, a tíbia está aqui, o fêmur vem em cima. Então, o que é o deslizamento? Deslizamento é isso aqui, ó. Por isso que tem os ligamentos, certo? Para segurar esses deslizamento anterior, lateral, posterior, certo? E medial. Para melhor explicar para você, isso aqui, ó, isso que eu estou fazendo aqui, ó, é a mobilização articular. Então, isso aqui eu estou deslizando
eu estou deslizando uma extremidade óssea sobre a outra, ou com a outra. Olha aqui vem rádio e una, e aqui está os metacarpos aqui, ó, certo? Então aqui eles, ó, eu estou deslizando uma articulação, eu estou fazendo uma mobilização articular, ok? Isso. Aí tem a torção. O que é a torção? A torção é aquilo que você vê no futebol. Você está lá assistindo futebol, o jogador faz um movimento e o cara cai e aí já põe a mão no joelho e aquilo ali é uma torção. O que é a torção? A torção é isso aqui, ó, certo? Uma parte a parte proximal gira para um lado, a parte distal gira para o outro, então causa uma torção. Isso aqui, como o ligamento está aqui, ó, quando ele causa essa torção brusca, aí é onde rompe o ligamento, que é no caso dos jogadores de futebol. Isso. E aí vem a torção. Né? Isso. Aí vem as cargas combinadas. As cargas combinadas são aquelas que você recebe uma compressão e com um giro, certo? Por exemplo, olha só, ele está aqui, certo? Com o braço, isso, está com o braço preso à maca, o punho, mas aí está girando a cabeça do húmero. A glenomeral está sendo, tem um movimento. Esse que é a cargas combinadas. Ó, é o seguinte. Quer tirar a camisa? Não. Nós vamos começar primeiro a falar sobre um pouco de ombro. Para eu falar do ombro, eu vou te citar o quê? O manguito rotador. Para eu te citar o manguito rotador, eu tenho que te citar um pouco de anatomia também, não é isso? Anatomia. Aí eu tenho que citar um pouco de anatomia. E para isso, a gente vai começar. O manguito rotador, ele é um conjunto de 4 músculos, onde vem o supraespinhal, vem o infraespinhal, o redondo maior e o redondo menor, certo? São esses 4 músculos que compõem o manguito rotador. Então, o que acontece nesse manguito rotador? Esse manguito rotador, ele é onde causa tanto problema, tantas dores em si. Vocês vão ter os seus pacientes reclamando de muitas dores no ombro por causa dessas tensões. E nós vamos falar ainda mais, porque quando a gente começar a falar de ombro mesmo, nós vamos ter aqui umas 4 aulas só de ombro, certo? Então o que nós vamos falar? Primeiro, o ombro, eu já falei do manguito rotador, então o ombro ele vem com 5 articulações. O ombro tem 5 articulações. Vamos falar sobre o complexo do ombro. O ombro, ele tem 5 articulações. Isso. São 3 articulações verdadeiras e são 2 funcionais. Você vai ver em alguma literatura, né, que está dizendo falsa. Mas nós, como somos mais chique, a gente não gosta muito. A gente gosta de usar mais um termo técnico, certo? Então, 3 verdadeiras e 2 funcionais. Quais são as 3 verdadeiras? As 3 verdadeiras está aqui, ó, certo? Ó, isso. Aqui está. Aqui tem a clavícula, o osso da clavícula. Aqui está a clavícula e o externo. Uma articulação. Aqui está a clavícula, vem e ela pega o acrômio. Então tá aqui, ó, clavícula, acrômio, clavicular. 2 articulações. 2. E tem a articulação principal, que é a glenomeral. A glenoide e a cabeça do húmero. Então junta as duas dá gleno-humeral. Essa do movimento maior do braço. E tem as outras articulações, as articulações funcionais, né? Que são elas as duas. Fala aí, Bruno. Que é a suprahumeral, né? Isso. Que é uma articulação funcional também, como funcional. o professor falado.
e a escápulo-torácica. Por que que ela é funcional e por que que ela é uma articulação verdadeira? Porque a articulação verdadeira ela é a junção de dois ossos, né? Igual a articulação escápulo-torácica, o osso não está ligado a um ao outro, né? Isso. O que está ligado aí são os tecidos musculares que têm a liberdade de articular uma com a outra. Mas não tem a junção dos dois ossos, igual a acromioclavicular, né? Isso. Não tem o ligamento ali. O que acontece é o deslizamento de um músculo em relação ao outro, que acaba sendo uma articulação funcional. Isso. Essa é a diferença de verdadeira para funcional. A verdadeira tem a junção óssea, que na verdade nada mais não é a junção, é o ligamento que está entre os dois ossos, né? Então é acromioclavicular, tem os dois ossos que tem a articulação ali, que acaba sendo uma articulação funcional, articulação verdadeira, não tem problema. E depois a articulação funcional, que é a escápula, que é o osso da escápula. Só que você parar a pensar, o osso da escápula não está no tórax, né? Isso. No gradil costal. Ele não tem a ligação, não tem um ligamento ali. Mas ela está envolvida pelos músculos que ambos se articulam. Então tem um movimento, né? É isso que torna uma articulação funcional diferente da articulação verdadeira. É isso daí. Agora nós vamos começar a falar também um pouco sobre CCA. CCA. Cadeia cinética aberta, né? E aí nessa cadeia cinética aberta, a gente tem também o côncavo e convexo. Então, o que é a estrutura côncava? Aqui está a escápula. A escápula. Eu estou falando eu ainda estou... eu estou no membro superior, certo? Quando eu faço isso, apesar do jaleco do Bruno não, aqui está bacana. Mas aqui todo mundo percebe. Vê que aqui, ó, está a escápula. Então, a escápula, ela é côncava em relação à cabeça do húmero, certo? A cabeça do húmero é convexa, certo? Aqui a escápula tem a gleno humeral, a glenoide, a parte em que a cabeça do húmero entra. Se acopla, né? Isso, se acopla. Então é isso aí, ó. Glenoide e a cabeça do húmero. Então ela é côncava, a escápula, e a cabeça do húmero é convexa. Estamos no plano ou estamos falando de ombro. De ombro. Movimento, olha só. O movimento, certo? Abdução, adução. Certo? Esse movimento aqui, ó. Olha só. A escápula, lembrando novamente para você. A escápula é côncavo e a cabeça do húmero convexo. Certo? Então, nós estamos fazendo aqui o trabalho de adução, abdução. Agora, por ter lembrado antes um pouco para falar sobre anatomia, tem um músculo muito importante aqui, ó, que é responsável por esse movimento. Responsável pela abdução, que é esse músculo que você pega aqui, ó, o músculo que cresce, o primeiro a crescer na hora da musculação, quando você está fazendo musculação, trabalho resistido. Esse aqui, deltoide. Então o deltoide, ele é dividido em 3. Ele é dividido em fibras anteriores, fibras médias e fibra posterior. Então, o que esse deltoide vai fazer? Ele vai fazer os movimentos do ombro, né? Certo? Olha só. Isso. Adução, abdução. A gente vai falar aqui também sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Porque isso confunde muito a cabeça das pessoas na hora de uma prova, certo? E muitas vezes também, até quando... Pode falar. Além disso também,
é muito importante saber a diferenciação da cadeia cinética aberta e fechada, porque como que você vai prescrever um exercício para o paciente? Isso. Será que ele pode, no primeiro momento, fazer exercício em cadeia cinética aberta? Mas se você não sabe que é essa cadeia cinética aberta, o tratamento seu pode trazer prejuízo para o paciente, né? Por exemplo, olha só, aqui ele fez a adução, abdução em cadeia cinética aberta. Cadeia cinética aberta. A parte proximal, a parte distal está livre. Quando eu faço essa flexão, eu estou trabalhando em cadeia cinética fechada, porque a extremidade distal, isso, a extremidade distal, ela está apoiada, ela está firme em alguma coisa. Quando eu estou com a extremidade distal livre, eu estou em cadeia cinética aberta. Cadeia cinética aberta. Cadeia cinética fechada. Certo? Nós não estamos dando exemplo de membros inferiores, porque agora nós estamos falando de ombro. Então, tudo que a gente falar aqui é em relação a ombro. Depois, nós vamos falar sobre membros inferiores, aí a gente dá as dicas, o que é a articulação uma sobre a outra e o que vai causar, certo? Porque a cadeia cinética, muitas vezes, a cadeia cinética do membro superior é totalmente diferente da cadeia cinética, ou ela tanto fechada ou aberta do membro inferior. Muito bacana, que é o deslizamento e o rolamento. Por exemplo, a glenomeral. A glenomeral, ela está aqui, então ela gira para baixo e desliza, certo? Ela desliza. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo aqui o movimento com o professor Bruno, eu estou fazendo uma abdução, a glenomeral, a glenoide, em relação à cabeça do húmero, ela está girando para baixo e deslizando também para baixo. Cabeça do húmero em relação à glenoide, né? Isso. Cabeça do húmero em relação à glenoide. Ó, ela está girando para baixo e deslizando, né? Isso, sobre a glenoide. Vamos falar um pouco também sobre flexão de ombro. Então, nós vamos começar com a primeira fase da flexão. Então, essa flexão, ela vem aqui a 50, 60 graus. É a primeira fase da flexão. Isso aqui é de responsabilidade da escápula. Isso aqui até você chegou aqui 50, 60 graus, você está sob a responsabilidade da escápula. Aí nós vamos para a segunda fase da flexão, que é de 50 a 60, vai até 90 graus. 90 graus. Essa é a segunda fase da flexão. E a terceira fase da flexão é de 90, vai a 180 graus. Certo? Aí, olha só, quando você encontra ou vai tratar o seu paciente, aí você tem que entender essas fases da flexão, porque muitas vezes você pega o seu paciente, ele tem 50, 60 graus de amplitude, e aí você já quer trazer para 90, e aí não tem condições. Então você tem que ir fase a fase, né? Fazendo passo a passo. 50, 60 graus, você tenta chegar aqui. O próximo passo, chegar a 90 graus. E aí o próximo passo é chegar a 180 graus. Não que você vai pular de 90 para 180 graus, mas você vai trabalhar aos poucos até onde ele chegar a 90 graus, a 180 graus, ok?
Aí você vai ver Nós não vamos falar daquele T1, T2, T3 agora, porque o T1, T2, T3 nós vamos deixar para falar na ortopedia. Por enquanto aqui nós estamos trabalhando movimento, né? Só o movimento, só a biomecânica pura. Vamos falar um pouco também sobre a omoplata. É um nome assim meio chique, que quando você chega lá com dores na região da cintura escapular, aí o médico olha e diz que você tem a omoplata. Aí você diz, poxa vida, que nome. Então isso aqui, muitas vezes, isso causa dor. Causa dor por quê? Porque aqui, quando se trata dessa região, quando se fala de omoplata, nós estamos falando apenas de 3 articulações, né? Nós estamos falando de três articulações. Só que uma, ela não tem muito a ver com isso, porque é a glenumeral. A glenumeral, ela está porque ela tem a escápula e tem a cabeça do húmero. Mas ela é mais ligada à clavícula. Clavícula, no externo clavicular, e o acrômio clavicular. Então é essa parte aí onde as pessoas reclamam tanto dessas dores omoplata. A osteocinemática é o seguinte o osso, certo? Com o movimento, a cinemática, certo? Então eu vou pedir aqui para o professor Bruno fazer o seguinte, ele vai fazer uma flexão, isso aqui está mais ou menos em uns 130 graus aqui, 130 graus. E ele vai fazer uma extensão de 60 graus, mais ou menos, certo? Aí agora ele já vai fazer isso aqui, ó, flexão e extensão. Gira para cá. Aqui ele já vai fazer uma abdução ele vai fazer uma abdução em 180 graus, certo? Em uma adução. E no outro movimento, ele vai fazer uma abdução em 180 graus, uma extensão em 90 graus, e ele vai fazer uma abdução horizontal, e ele vai fazer aqui 90 graus também, e uma extensão, isso aqui é extensão? Uma adução, não. A abdução, né? Isso. Tá abrindo, né? Isso. Ele vai fazer uma abdução, não, abdução é isso aqui. Adução. Aqui, adução é isso. Isso. Adução, fechada. Adução, isso. Aí ele vai fazer uma adução horizontal. Adução horizontal. Certo? Vai fazer uma adução horizontal. Em 90 graus também. E aqui depois nós vamos pegar, ele vai fazer uma extensão transversal. Que sai daqui, sai lá da cintura pélvica e vem até cá em cima. Só que ela vem o quê? Em 170, 180 graus. Ela não vai para 180, ela vem em 170. Fica uma coisa assim meio chato, mas não é. Porque muitas vezes, quando você vai avaliar o seu paciente, você precisa fazer isso aqui. Vai ter uma aula, nós vamos ter uma aula que vai ser só de avaliação. Vai ser a tal TUC, né? Que é a coisa que eu adoro fazer. TUC. Que é teste de unidades contráteis. Então, você vai fazer... Músculo. Isso. Você vai fazer essas avaliações todas, certo? Então, por isso que, às vezes, na fisioterapia, você vai chegar lá e vai fazer alongamento, e não é bem assim. Não é bem assim. Você não vai atender o seu paciente, o seu cliente, como você quiser chamar, você não vai atender apenas com alongamento. Chegar lá e fazer alongamento. Porque muitas vezes não é disso que ele precisa.
certo? Não é disso que ele precisa. Então você tem que aprender a trabalhar. E nós aqui vamos fazer o passo a passo de todas as patologias. Todas as patologias. Nós sempre vamos estar lembrando isso, que nós vamos falar ortopedia, neuro, nós vamos falar de tudo aqui, tudo um pouco. Agora, você quer, nós estamos aqui também, eu quero deixar bem claro, que nós estamos aqui mostrando o caminho das pedras. Reforçando. Reforçando. Mostrar que é muito complexo, porque você tem que estudar muito a fundo para você realizar um exercício, uma conduta de maneira que não traga prejuízo ao paciente, traga só benefício. Anatomia, pessoal. Anatomia, pessoal. Anatomia, tem que estudar muito anatomia. E as patologias, porque as patologias, quando a gente chegar nesses temas aí, você vai entender o porquê que vai causar certa limitação no paciente. Isso. Mas por que você vai saber... Aí que tá. Como que você vai diferenciar uma limitação devido à base da anatomia, que é uma limitação de, vamos supor, de abdução de ombro. Abdução de ombro. Ou uma limitação devido à patologia. Você entendeu a biomecânica. Se você não entende o movimento cinemático normal, fisiológico, você não vai saber diferenciar o que é uma coisa patológica. Como que o paciente vai fazer uma abdução de ombro a 150 graus, você achando que isso é normal, sendo que o normal é 180. Olha a importância da biomecânica. Você tem que saber o que é normal, o que é certo, como funciona o movimento do osso, a osteocinemática, não é verdade, Jackson? Como que funciona uma articulação? O que vai influenciar no movimento? Qual músculo que é utilizado durante o movimento? Tudo isso tem que saber, porque a hora que a gente começar a aprofundar mais o nosso curso, você precisa ter isso bem claro na cabeça. Não, esse movimento, o normal dele é 180 graus, abdução de ombro, né? O paciente faz 150, o paciente está fazendo só 190 graus, qual músculo que ele está usando? Será que ele está fazendo alguma compensação com a escápula? Será que ele está fazendo uma abdução de maneira correta? Porque ela disse que parece uma coisa chata, a biomecânica é uma coisa meio que repetitiva, porque a gente está destrinchando ela, falando do movimento do osso, da osteocinemática, como o professor já está falando, está falando da ação muscular, está falando do plano anatômico, plano sagital, frontal, transversal, você tem que saber o plano, porque isso vai influenciar no movimento do paciente. Aí que tá, se você saber diferenciar cada plano, cada ação do músculo e cada amplitude fisiológica, você vai saber identificar onde está o problema do paciente e onde você vai agir. Isso. E lembrando, fisioterapeutas, vamos ler artigos, né, mano? Vamos entender o que é artigo, certo? Vamos ver, porque nós vamos aqui falar de todos os assuntos ligados à fisioterapia. Mas você tem que ler também, filho. Você tem que pegar artigo científico e começar a ver sobre o que o professor Bruno acabou de falar. Então, às vezes, a gente investe um tempo, porque na fisioterapia você não perde tempo. Você não pode dizer assim, eu estou perdendo meu tempo aqui lendo. Não, você não perde tempo. Você investe no tempo, porque o seu... Cara, é uma coisa incrível, Quando você manja do assunto, quando você sabe aquilo que você está fazendo, cliente ferve na sua frente, cara. Certo? Cliente ferve na sua frente. Você pega, trabalha, você vai no ponto certo da dor do cara, você vai lá, faz um trabalho perfeito, relaxa a musculatura do cara, né? Seu cliente, ele disse assim, poxa vida, você fez o que eu estava aqui todo travado. Por quê? Porque você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, certo? E eu acho que o mais legal da fisioterapia, até hoje mesmo o paciente está falando comigo, né? Nem falei aqui. Mas quando você vê um paciente assim muito debilitado, uma pessoa que não... Esse paciente, ele não tinha... Já fazia 3 anos que ele não almoçava na mesa, porque ele tinha tanto encurtamento muscular que ele não conseguia ficar em pé. A mãe dele estava comprando cadeira de roda, ia comprar cadeira de roda motorizada. Olha só. Então a gente entrou com um trabalho de fortalecimento dos membros, associado a alongamento, então dos grupos musculares estava encurtado. E o que a gente percebe?
a mudança de vida da qualidade do paciente. Isso. Então não tem nada mais gratificante de você Isso. ver uma pessoa acamada, Na camada. você trabalhar a musculatura certa Isso. do paciente, no momento certo do paciente, no limite, isso é muito É importante muito ressaltar. importante. Todo paciente, cada paciente tem o seu limite, cada seu paciente tem limite. uma sua deficiência. Então, a fisioterapia não é receitinha, não. Isso. Ah, eu vou colocar a eletroterapia, Isso. né, de maneira ali no músculo e deixa ali vir as costas do paciente, porque essa receita funcionou para fulano e A ciclano. receita de bolo. Tudo, a fisioterapia é legal, é uma ciência muito, muito, muito legal, um curso, porque cada caso é um quebra-cabeça. Isso. Então, às vezes, o objetivo que você quer trabalhar em cima do paciente é promover uma melhora funcional do paciente. Um exemplo, um paciente A não consegue realizar uma marcha. Mas será que aquela conduta que você fez com ele é a mesma que você vai fazer para o paciente B? A resposta é não. Isso. Depende de cada paciente. Então, isso que o professor Jackson está frisando do movimento, da biomecânica, a gente tem que saber isso de cor, Isso. porque a hora que chegar um paciente com uma patologia, com uma doença, você vai ter que saber diferenciar o que é normal do Isso. patológico. Trabalhar em cima disso. Como que você trabalha em cima disso? É estudando, cara. Você Isso. precisa estudar, você precisa rever os conceitos. Fisioterapia não é só alongamento, massagem. A fisioterapia é muito complexa, né? E eu vou dar uma dica aqui para você fazer o seguinte. Doutores, nunca começa a fisioterapia no mesmo dia da avaliação. Não começa. Você que está iniciando, faz o seguinte. Quando alguém te chamar ou chegar na clínica, eu não vou nem citar a clínica, não vou nem entrar desse lado da clínica. Por exemplo, você está fazendo um atendimento domiciliar, que é o que todos nós passamos até decolar. Todos nós passamos por isso. Então, o que você vai fazer? Vai lá, faz a avaliação. O que você tiver dúvida, você vem em casa e, a internet está aí, ela te ensina tudo. Tudo que A você internet tá que o professor já se refere são os artigos, da base Cielo, a base PubMed, Pedro. Outra coisa, quando você for ver artigo, quando você for para o Google, você tem que ver o Google acadêmico. O Google acadêmico. Já tem que cortar isso, sabe? Você Isso. não gosta disso não, do Google acadêmico não. Tem que falar assim, que ver as bases de dados, Isso. né? Porque você tem que pegar o artigo científico, o artigo que tem evidência. Artigo científico com evidência. Não adianta você chegar lá e querer... não adianta você começar já a fazer uma coisa, um trabalho meia boca. Certo? Vai lá, faz a avaliação, a avaliação, você viu uma coisa que você no momento não lembra, porque conhecer você conhece, você só não lembra no momento, chega em casa, dá uma olhada, né? Dá uma paginada, vai lá na internet, vê os artigos científicos com evidências, você dá uma lida no dia que você marcou, né? No dia que você agendou, você chega lá e outra coisa legal que o professor está falando, a gente vai ver isso em recursos terapêuticos, porque é interessante o seguinte, quando o paciente ele faz uma fisioterapia que é repetitiva, que ele pode fazer em casa, sozinho, e você trabalha em cima disso, aquela receita de bolo clássica, estica, dobra, a fisioterapia perde valor, cara, porque você tem que agregar o valor na fisioterapia. O que você gosta... Aí é que tá. Isso que o professor Jace falou é muito importante. O que torna uma fisioterapia nota 1000 da nota 0 é uma avaliação bem feita, cara. A avaliação bem feita, você vai questionar o paciente. Qual que é o histórico da dor? A gente vai falar muito em ortopedia. Por quê? Através de você entender o comportamento da dor, se ela está aumentando, se ela está diminuindo, o porquê que isso aconteceu, qual é a expectativa do paciente, o que ele deixou de fazer, o que ele espera fazer. Você vai trabalhar na expectativa do paciente. Só que a gente como profissional autônomo, e a gente tem que deixar uma coisa bem clara na nossa cabeça,
que a gente não possa fazer promessas falsas, Promessas né? falsas, isso. Um tratamento ineficaz. E muito cuidado no que for falar. Muito cuidado no que fala. Isso. Você tem que ser sincero com o paciente, Isso. tem que tomar cuidado com as palavras também, Isso. né? Cada corpo é um limite, cada paciente Isso. é um limite, e cada expectativa e objetivo do paciente, do que ele espera daquele tratamento, é diferente de um do outro. Com certeza. Só que a gente tem que trabalhar gradativamente no ganho do paciente. Isso. Porque se a fisioterapia, o paciente reconhece isso e está tendo um ganho na funcionalidade dele no dia a dia. Isso. Poxa, Jackson, eu não consegui estender a roupa. Isso. Agora eu tô conseguindo Já tô estender. conseguindo. Pra gente parece uma coisa simples. Isso. Mas e pra ele? O que É. significa estender uma roupa? Isso. O que significa escovar o dente? Eu escovar os dentes. Nada melhor. Aí você está atendendo uma senhorinha, aí ela chega e diz assim, Bruno, eu já há um mês atrás eu não parava de tomar medicamento. Hoje eu não preciso de tomar mais medicamento. Isso para muito o gratificante. técnico, não só para ela, mas para a gente que trabalha, cara, é uma realização. Então o que você tem que batalhar é em cima disso. Você tem que parar, ler, porque a fisioterapia, depois que você sai da graduação, é aí onde você começa a estudar. Porque tem muita coisa, cara. E outra coisa Tem interessante, muita como o coisa. professor Jacques falou, se você tem uma boa base, Isso. se você sabe o que você está fazendo, essa coisa, médico mandou eu fazer 10 sessões de Isso. fisioterapia, esquece. Isso. A gente tem autonomia própria. Claro. Médico nenhum manda na gente, a gente é profissional de primeiro contato, assim como o médico. Isso. Cada um tem a sua contribuição Isso, na saúde isso. do paciente, mas nós somos o Autônomos. profissional autônomo, Autônomos. né? De primeiro Isso. contato. E o que é primeiro contato? O paciente está com uma dor nas costas, não precisa passar no médico, pode vir Isso. diretamente para a gente. A gente tem competência e capacidade para cuidar do paciente. Isso. Se você tem uma boa base daquilo que você sabe que você está fazendo, você pode encaminhar um paciente para o médico, você pode discutir um caso clínico com o médico, Isso. com o nutricionista, é uma coisa multiprofissional, Isso. né? Essa coisa aí de receitinha, médico mandou você fazer 10 É. sessões de fisioterapia, esquece. Se a gente tem a base boa, a gente sabe aquilo que a gente faz, Isso. faz completamente a diferença na vida do paciente. Então, a coisa que a gente fala desde o princípio, levem a sério, cara. Isso. Não é só se formar, sou fisioterapeuta. Isso. Você vai entender isso quando você sair no mercado de trabalho, que o mais difícil de tudo isso é o nome. O que é o nome? Você fazer um trabalho muito bem feito, porque isso vai ser recomendado. Então, não adianta fazer uma fisioterapia meia boca, querendo enrolar o paciente. Isso. Se o paciente ficar na mão, ele deu uma eletroterapia, uma infravermelho, ele tá melhor ali na hora, depois ele vai voltar porque ele vai ter dor. Não. Faz uma fisioterapia bem feita, baseada em evidência, porque pensa o seguinte, se o paciente ele melhora, um tratamento eficaz, ele vai recomendar você. Pô, eu melhorei, Isso. minha fisioterapia, quem é o fisioterapeuta? O Dr. Jackson. Isso. Fiz fisioterapia com ele, realmente resolveu meus problemas, eu vou indicar. Agora, se você tá naquela visão de ficar enrolando o paciente para ele ficar na sua mão, aí você tá enganado. Isso. E como a nossa professora sempre falou pra gente na universidade, é o seguinte, o problema é que quando o médico erra, o médico é ruim. Mas quando o fisioterapeuta erra, a fisioterapia não presta. Não presta. Isso. Então, vamos fazer uma condição bem falada. Bem falada. A gravidade, o que o doutor... Até o nome eu esqueci agora, rapaz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 1h23. E isso que o doutor Bruno falou, isso é muito importante, cara. Muito importante. Quando o médico erra, é o médico que errou. Agora, quando o fisioterapeuta erra, aí já entra toda a fisioterapia no pacote. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse problema. Ok, gente? Então, por hoje, chega. Nós vamos estar fazendo... muito erro de gravação. Isso. Começa lá, então. Isso. Ok, pessoal, por hoje é isso aí que nós falamos. E daqui a várias semanas... Não, fala na próxima aula para não ter o sentido de semana. Isso, Você fala assim, pessoal, hoje a gente falou sobre o ombro, como a gente havia falado, a biomecânica vai se fechar em várias partes. Então, é bom, pessoal, nós, por hoje, é só o que falamos.
A biomecânica, ela é muito ampla, mas nós não vamos aqui estar minuciando a biomecânica. Você vai fazer uma pós em biomecânica. O que nós queremos fazer é o que nós estamos vindo falando desde o início. Nós vamos te dar aqui uma ideia do que você tem que fazer e na próxima aula nós vamos estar falando ainda de biomecânica, porque nós só falamos do ombro. Nós ainda vamos falar ainda temos coluna, ainda temos membros inferiores e ainda temos a pelve. Nós ainda vamos falar muita coisa sobre biomecânica, ok? Lembrando que é isso aí que o professor Jacques falou no começo, que a gente ia destrinchar as aulas, né? Então, a biomecânica, a gente vai destrinchar ela em 4 aulas. Essa foi a primeira aula que a gente está falando brevemente sobre o curso. Dá para perceber que é um assunto muito extenso, né? E a gente resolveu separar assim em segmento, né? Para ficar mais fácil o entendimento, porque não adianta nada a gente já ir agora para a cintura... escapular, cintura pélvica. Cintura pélvica, escapular, membros inferiores, porque vai ficar muito longo. Muito longo. Isso a gente deu só uma introduçãozinha, então... espero que vocês tenham gostado da introdução, né? Isso porque foi boas. Quer dizer, da introdução não, da segunda aula, né? Porque a introdução já foi, nós fizemos no vídeo anterior, na live anterior. Tá, então agora vamos corta aqui. A gente fala assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, então a gente deixou os materiais aí para vocês fixarem melhor o conteúdo, né? Vai ter alguns autores muito conhecidos sobre a biomecânica. O material já está disponível para vocês fazerem a leitura. E a gente separou 4 artigos, né, Jackson? 4 artigos. De biomecânica para a gente comparar as pesquisas, porque o legal do artigo científico que foi baseado em evidências em vários grupos de paciente. Então, paciente de terapia e paciente sem terapia. Para vocês verem a importância, né, da biomecânica associada a um tratamento, né? Então, espero que vocês tenham entendido a aula. A gente vai deixar aí a parte de perguntas, né, Jackson? Isso. E a gente vai estar respondendo vocês de maneira simples, tá? Mesmo assim, na dúvida, a gente vai, futuramente, a gente tá organizando ainda, mais pra frente, a gente vai montar uma aula ao vivo, tá? Que vocês vão poder questionar a gente na hora ali. E espero que vocês tenham gostado, né? Entendam o papel da fisioterapia nisso, né? Como a gente havia falado desde o começo. A gente tem que fixar muito bem isso, porque isso é biomecânica, é vida, é tudo. Isso. É tudo. Tudo que vocês imaginarem é biomecânica, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Quer deixar alguma consideração, professor? Para eles, para os alunos? Não, só dizer que tudo bem. A próxima aula a gente volta falando da biomecânica de novo. Nós vamos aprofundar. E dizer que nós estamos aqui abertos para perguntas. E vamos estudar, gente. Vamos estudar porque, eu repito aqui, quando você sai da graduação, na fisioterapia, sim, quando você sai da graduação, é aí que você começa a ler, certo? Vamos ler. Jackson, também além de a gente estar falando vamos ler, a gente vai colocar para vocês um grande livro de anatomia, que é o Netter, 6ª edição, que é um livro muito caro. Mas a gente tem em formato em PDF, a gente vai deixar disponível para você, porque o Guyton, o Netter, é de anatomia. Isso. Então, a gente gostaria que você estudasse novamente a estrutura óssea, a estrutura muscular, porque na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais e a gente pede para vocês aprofundar esse conhecimento. Então, reveja a anatomia, reveja os grupos musculares, deltoide, os ligamentos que a gente citou hoje na aula. E a gente vai também deixar disponível, são as ilustrações do professor Jackson, né? O professor Jackson fez bastante ilustrações. A gente vai fixar algumas delas para vocês, né? Que a gente citou aqui na aula, para vocês poderem visualizar de maneira bem clara, esquematizada, né? Com um grande autor que o professor Jackson fixou, que foi o Capani. Capani. É um ótimo, olha, o livro é muito difícil de entender. Isso. A gente conseguiu trazer de maneira bem simplória para vocês poderem associar o que a gente falou. Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder rever, pausar a aula, né, tá? E associar os materiais que a gente mandou. Dúvida? Pode mandar que a gente responde, tá bom? Isso. E a gente espera vocês na próxima aula.